Ameaça de exclusão do Flamengo da Libra, pessoal, deixa todo mundo preocupado, né? Inclusive os outros clubes da Libra. Pois é, prejuízo pode chegar a 300 milhões de reais. Tem jogadores importantes, né, que vai ficar de fora aí da semifinal entre Flamengo e Racing, pessoal. Tem jogador chegando no Flamengo já para a temporada de 2026. Isso mesmo, né? José Boto já definiu a situação de dois jogadores que pode chegar no Mengão em 2026. Pois é, pessoal. Essas e outras a gente vai trazer agora aqui para vocês, né? Mas antes, pessoal, quem não for inscrito no canal Flanews, se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Pois é, o Palmeiras venceu seu jogo ontem, né? O jogo que tinha atrasado. Colocando 3 pontos de vantagem para o Flamengo, né? A gente sabe que, vamos ser bem realistas, o Palmeiras chegou nesse momento a essa vantagem, todo mundo sabe por quê. Pênalti dado para o Vitória, contra o Vitória, né? Pênalti dado contra o Vitória, que não foi pênalti, dado contra o Sport, que não foi pênalti, dado contra o Fortaleza, que não foi pênalti, não dado para o São Paulo, que foi pênalti. Então, o Palmeiras, vou ser bem realista, o Palmeiras hoje era para estar ali no mínimo, 6, 7 pontos atrás do Flamengo. Sem sombra de dúvida. Isso aí não tira o mau desempenho do Flamengo que o Flamengo vem tendo, né? Principalmente depois daqueles 8-0 contra o Vitória, né? Depois daquele jogo, pessoal, o Flamengo caiu muito de rendimento. O desempenho do Flamengo não é o mesmo, isso aí é uma verdade. Infelizmente, depois que caiu o rendimento do Flamengo, outra coisa, caiu no momento que a gente sabe que não poderia cair. Semifinal de uma Libertadores, eu agradeço muito não ter acontecido ainda, né? Ainda bem que essa semifinal não aconteceu ainda, porque talvez se tivesse acontecido, o Flamengo já poderia até ter se complicado. Mas ainda vai ter algo para rolar até lá, né? Eu acho que é dia 29 a final. O Palmeiras venceu, é líder do campeonato, ok, mas o Flamengo ainda pega o Palmeiras. Então, esse jogo contra o Botafogo é importantíssimo. Inclusive, né? Esse jogo contra o Botafogo baixando o preço dos ingressos, né? Tentando lotar o Newton Santos, né? A gente sabe que é sempre complicado jogar contra o Botafogo lá, até porque grama sintética, né? A gente sabe como é. Geralmente o Flamengo tem dificuldade, né? Mas a gente espera que o Flamengo vença. Claro, tem torcedor palmeirense aí animado, achando que o Palmeiras venceu o Juventude, mas pessoal, calma que Juventude é Juventude, né? A gente sabe como foi o jogo Flamengo e Juventude aqui no Maracanã. Então, eu acho que não é motivo também para desespero, né? Inclusive, como eu disse, né? O Botafogo tem alguns desfalques para esse jogo, né? Montoro sofreu uma lesão séria, né? Vitinho, que foi convocado, né? O Flamengo tá completo, o Flamengo treinou a semana toda, não teve jogadores lesionados, né? Então a gente espera que o Flamengo faça um grande jogo e que conquiste uma bela vitória, né, pessoal? Também sobre esse jogo do Botafogo aí, pessoal, o Flamengo vai contar, né, com a volta de Saul, né? Saul que ficou fora acho que foi dos últimos 2 jogos do Flamengo. Sofreu uma lesão, ele foi poupado, mas volta para esse jogo aí contra o Botafogo, né? Se fala muito que Felipe Luiz pode colocar ele naquela posição ali de onde Gerson jogava. Eu não concordo. Para mim, Saul tem que jogar na mesma posição ali que ele se adaptou com Jorginho. Até porque naquele setor de campo ali a gente tem jogadores qualificados, né? Tem Luiz Araújo, tem Gonzalo Plata, então para mim seria um desperdício. Se estuda muito, não, porque quem está voltando tem jogadores importantes voltando que pode ir para aquela posição. Pessoal, se o cara tá bem, se o cara tá jogando bem, então para mim não adianta fazer teste, né? Não, mas Pulgar vai voltar. Ok, tem outro jogo pra gente fazer teste, né? Contra Botafogo, contra Palmeiras, não é teste. Até porque o Flamengo não pode mais pensar sequer em empatar na competição, né? Inclusive, sobre isso, a Arrascaeta, né, deu algumas declarações fazendo aí, na verdade, pedindo, né, o apoio da torcida, né? Sem sombra de dúvida, a torcida vai apoiar. A torcida vai apoiar enquanto tiver possibilidade do Flamengo vencer o campeonato, a torcida vai apoiar, sem sombra de dúvida, né?
Inclusive aí sobre essa questão aí do Flamengo, né? O Wallace Ian sofrendo bastante, podemos dizer, não digo preconceito, mas sim a torcida perdendo a paciência com o Wallace Ian, né? Nas redes sociais, vários discursos ali que ele não é jogador do Flamengo, que tem que multar, tem que ir para outro clube, né? Eu sei que muitas vezes, mas ele é jovem, né, pessoal? Mas é jovem, mas o cara também já chegou uma idade ali que eu acho que não pode vacilar tanto como ele vem vacilando. Isso aí é uma verdade. A gente espera que ele tenha recuperado a memória, né? Que eu acho que ele perdeu a memória. Pois é, e sobre a questão de contratações, é José Boto e o Flamengo, né? Já definiu, né? As contratações, as primeiras contratações para 2026, pessoal. Para a próxima janela, né? O Flamengo tem prioridade em um zagueiro, né? E um goleiro, até porque Matheus Cunha já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Então, o Flamengo vai no mercado trazer um zagueiro, até porque só tem o zagueiro que o Flamengo tem Danilo e o menino da base, né? Cleiton. Então o Flamengo vai no mercado atrás de um zagueiro e também de um goleiro, né? Se fala muito em Bento, né, pessoal? Se fala muito em Bento, né? Não sei se realmente essa informação pode ser verídica, né? Mas, pessoal, goleiro eu acho que é a contratação mais fácil do Flamengo. Do Flamengo fazer. Eu não sei nem se realmente o Flamengo vai precisar de um goleiro. Talvez ali até goleiro na categoria de base, né? Eu vi um goleiro muito bom, né? Pessoal, sem sombra de dúvida, se der para Bento vir, né? Sem sombra de dúvida, é um goleiro que é de qualidade, é um goleiro que já mostrou seu potencial na época que ele estava aqui jogando no Atlético Paranaense. É um goleiro que dispensa comentários, né? Mas é como eu disse, eu acho que tem que dar oportunidade a esses garotos aí da base, né? Os caras, inclusive no último Mundial aí, o cara foi bem, então tem que dar oportunidade a esses caras, né? Como eu falei, pessoal, eu vi muito palmeirense animado aí que o Palmeiras ia trazer Gerson, porque Gerson tá infeliz, que Gerson não quer ficar mais lá no Zenit. Pessoal, se tem um clube hoje que é difícil de negociar, é o Zenit, né? O Zenit eles não facilita, né? Não facilita, e principalmente depois de saber que Gerson, seu status, que é o pai dele, né? Ele geralmente faz esse jogo. Vai para um time, passa 6 meses, quer vir para outro, até porque eles querem ganhar, querem negociar. E toda negociação dessa daí, eles sabem que vão ganhar muita grana, né? Então o Zenit bateu o martelo, é 160 milhões para negociar Gerson, né? Dificilmente o Palmeiras vai querer investir esse valor, até porque esse ano o Palmeiras já investiu mais de 700 milhões, né? É muita grana, né? Então dificilmente aí vocês vão ver Gerson voltando para o futebol brasileiro. Dificilmente, né? Nenhum clube aqui do futebol brasileiro vai querer contratar Gerson por 160 milhões, né? E poucos têm essa grana. Quem poderia contratar é Flamengo e Palmeiras. Palmeiras já, eu acho difícil. O Flamengo não quer sequer pensar nesse nome, né? O Flamengo não tirou, riscou da sua agenda o número de Marcão e de Gerson, né? Então, sem sombra de dúvida, complicou para Gerson. Pessoal, sobre a questão do jogo do Flamengo e Sport, né? A torcida do Sport tá fazendo um manifesto aí, né? Onde promete se continuar, porque foi tirado o jogo da Ilha do Retiro, né? Foi para outro estádio, né? Eles prometem ameaçar, né? Público zero, né? Eles não querem. Isso aí é bom pro Flamengo, né? Só para lembrar, né, o torcedor do Sport que a maior renda, vai ser a maior renda de todos os tempos que o Sport vai conseguir, né? Com esse jogo do Flamengo. Eles venderam o jogo ali, parece que a maior renda que eles tinham até hoje era de 1,8 milhões e eles conseguiram vender por 3 milhões esse jogo. Então, para o clube, sem sombra de dúvida, é importante, muito bom, né? Claro, para os adversários, né, para quem vai enfrentar o Sport, apesar que é na mesma cidade, né, o estádio, mas vamos ser bem realistas, é melhor, né? Eu acho que inclusive vai dar mais torcedor do Flamengo, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, o torcedor do Flamengo vai lotar esse jogo do Sport. O Sport que melhorou, né, pessoal? Melhorou, vamos ser bem realistas nesses últimos jogos aí. Tem jogado bem, mas Flamengo é Flamengo.
Pessoal, não sei se vocês acompanharam, também teve aí a questão do presidente do Santos, presidente do Santos, né, Marcelo Teixeira, né, fazendo declarações, né, tipo querendo expulsar o Flamengo, né, do bloco da liga, né. Só que depois de tudo isso veio a situação, né, caso o Flamengo venha a sair, pessoal, desse bloco aí da Libra, o Flamengo pode tirar 300 milhões de reais desse bloco. O bloco pode perder esses valores, né? Por quê? Porque a situação do Flamengo em referente a PPV é simplesmente 37,8 dos assinantes, né? Do bloco. Então, se o Flamengo vier a sair desse bloco aí, pessoal, vai complicar, né? Porque é muita grana perdida. Claro, os outros clubes já entram em desespero, né? Já entra em pânico, né? E aqueles que queriam o Flamengo fora da Libra já começa a ficar com o pé atrás, né? Será que realmente vale a pena o Flamengo sair da Libra? Sem sombra de dúvida, para o Flamengo vale, agora para os outros, muitos ficaram assustados quando o BAP, né, disse aquela frase, né? Se o Flamengo sair da Libra, vai sobrar vai sobrar pouco dinheiro para os outros, né? Muito interpretaram como soberba, ele tá falando besteira, que isso, que aquilo, e tá aí. A realidade é outra totalmente diferente. Ele simplesmente escancarou uma realidade, né? E isso aí não cai bem, né? Parece que a máscara de Marcelo Teixeira, parece que a máscara de Leila Pereira já começa a cair, né? Ele sabe, fizeram declarações, mas sabe, se o Flamengo sair da Libra, vai ser um prejuízo gigantesco para a Libra. Isso aí eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, né? Hoje, se você chegar e perguntar para os seus rivais, né, que estão lá naquele bloco da Libra, quer que o Flamengo saia da Libra? Pessoal, todos vão dizer que não, porque o Flamengo vai levar uma quantia, vai perder uma quantia significativa, né? São simplesmente 300 milhões de reais. Né? A boa notícia aí, né, a renovação de Felipe Luiz, né? Tá bem encaminhado, né? Tá bem encaminhado. Tudo indica que Felipe Luiz vai renovar realmente com o Flamengo até 2027, né? É um treinador, ok, para mim nos últimos jogos tem errado bastante, pessoal, vamos ser bem realistas. Só que um erro com o Flamengo, às vezes, passa despercebido. Por quê? Porque é muita qualidade no elenco, né? Você deixa um Pedro de fora, mas coloca um Gonzalo Plata, você tira um Luiz Araújo, coloca outro jogador na posição, tira um Bruno Henrique, bota um Cebolinha. Então, dificilmente você vai notar os erros, né? Mas ele errou, tá errando em algumas escalações, informações táticas. O Flamengo caiu de rendimento, mas a gente sabe. É um grande treinador, tem tudo aí para fazer uma carreira brilhante pela frente. A gente espera que realmente ele venha a se recuperar, venha entender um pouco mais desse time do Flamengo, que ele tá tentando ali de qualquer forma. Eu acho que ele mexer com o Saul, tirar o Saul para outra posição, vai ser outro erro. Tomara que ele não faça isso. E se for fazer, tomara que não seja em jogo grande, contra Botafogo, contra Palmeiras, né? Tem outros jogos para fazer esses testes aí, né? Então, sem sombra de dúvida, é um bom reforço aí para os próximos jogos. Pessoal, e sobre a Libertadores aí, que tem jogador importante, né? Ficando de fora dessa semifinal entre Flamengo e Racing. O Racing, né? Adversário do Flamengo. Na semifinal terá 2 desfalques importantíssimos, pessoal. É o zagueiro titular Franco Pardo, sofreu uma lesão de grau 3, né, no adutor da coxa esquerda, e está fora dos 2 jogos. Isso aí não vai jogar, né? E o atacante, né, Elias Torre, né, rompeu o ligamento do joelho, né, e também não joga mais essa temporada. Claro, a gente não está aqui comemorando a lesão de nenhum jogador, até porque a gente sabe, pessoal, que isso aí não existe. Apesar de ser adversário, apesar de ser que o Flamengo vai levar uma vantagem, sem sombra de dúvida, né? Mas eu acho que a gente não pode comemorar a lesão. Tem que ter muito torcedor, tem muito jogador do adversário que fica torcendo para um adversário se lesionar para o time pegar aquele time desfalcado, né? Sem os principais jogadores, mas para mim aconteceu, é um fato, o Flamengo vai ser favorecido com isso, mas é uma pena, a verdade é essa, né? Então é isso, pessoal, aí foram as principais notícias do Mengão. Peço aí quem não for inscrito no canal Fla News, se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? É sempre bom ter você por aqui. Então é isso, pessoal, até a próxima.